Bem-vindo à classe Spurgeon, curso básico de pregação. O nosso curso aborda 3 matérias: a interpretação textual, a hermenêutica 1 e a homilética 1 e 2. Nós, nesse momento, estaremos vendo o que é interpretação textual. Como eu posso, então, interpretar um texto? Cabe lembrar que cada segmento tem a sua porcentagem de interpretação. Não apenas textos gramaticais, mas as demais matérias, como a matemática, a ciência, a física, a geografia, têm a sua própria interpretação textual, analisando de acordo com a estrutura apresentada. Interpretação. O que é interpretação? Interpretação é a capacidade de entender o que está escrito no texto. Então, interpretar é aquela capacidade da pessoa entender o que está escrito no texto. Mas a interpretação textual está além dessa compreensão. Ela diz respeito àquele senso crítico, analítico, evolutivo do que se viu no texto, das informações que se viu no texto, as ideias apresentadas pelo texto. E com esse senso crítico, analítico, ela tem uma conclusão do assunto. E então, enfim, ela conquista esse modo crítico de pensar. Então veja que a interpretação é muito mais do que saber entender o que o texto está dizendo. Ela diz respeito ao que eu faço com as ideias que o texto nos diz. Eu tenho que ter aquela capacidade de, com senso crítico, analisando as questões, desenvolver, evoluir um pensamento conjunto das ideias e formar o meu próprio ato de pensar sobre o texto. Nós temos a pirâmide interpretativa. A pirâmide interpretativa diz respeito à compreensão, o senso analítico e a abrangência interpretativa. Mas o que é a compreensão? A compreensão diz respeito ao que o texto está dizendo. O que é que o texto está dizendo? O texto diz algo para nós. Então isso é compreender. E o senso analítico? O senso analítico é o que se entendeu o que o texto está dizendo. Tem pessoas que enxergam as ideias, mas que não conseguem ver o que essas ideias estão representando, estão falando, estão externando. A abrangência interpretativa, por sua vez, é a capacidade de desenvolver o assunto com base no que se entendeu do texto. É a análise crítica, a conclusão de tudo que se leu. Então veja que a abrangência interpretativa, ela é aquele conjunto de ideias que eu absorvi do texto e com o senso crítico, analítico, eu consigo desenvolver uma conclusão de tudo que eu li. Isso é abrangência interpretativa. Como eu posso, então, melhorar a minha interpretação? Existe uma fórmula, um método, uma maneira? Lógico que todas as coisas têm que ter um método e uma maneira. Então, nós destacamos aqui algumas características, alguns caminhos que facilitam a melhorar a nossa interpretação textual. A primeira é cultivar o hábito da leitura fazendo grifos. Tem pessoas que vão lendo, mas que não se observa, não faz aqueles grifos nas partes importantes que o autor está dizendo. Não é sair grifando de qualquer maneira. É um grifo inteligente. Nós também podemos dizer que esta maneira de analisar o texto facilita a leitura.
né? Uma leitura rápida e eficaz. Nós temos ainda uma característica de ler em voz alta. Ler em voz alta não se aplica a todas as pessoas, é claro. Lembro da vez que eu estava no ginásio, que eu tinha o hábito de ler em voz alta. Mas eu lia para poder absorver melhor o que eu estava lendo, captar as informações do texto. Então isso facilita uma melhor concentração para fixar as ideias e as informações do texto. Isso ajudará a uma melhor memorização. Nós podemos dizer que devemos fazer grifos em cada parágrafo que nós lemos, fazer grifos, observações de cada parágrafo. É certo que cada parágrafo não vai ter toda a ideia, mas vai ter algumas ideias, vai ter nenhuma ideia, mas criar o hábito de, em cada parágrafo, destacar a ideia ou as ideias que o autor está trazendo para nós. Nós também temos ainda, em quinto e último lugar, o hábito de ter um dicionário ao lado da pessoa que faz consulta no dicionário. É bom ter sempre um dicionário do lado para poder, ao passo que está lendo, a pessoa vai fazendo o quê? As observações das palavras que o texto está dizendo. Isso vai deixar você com um vocábulo rico, terá um vocábulo rico. E isso lhe ajudará a ter uma explanação melhor de cada conclusão, de cada assunto que você esteja lendo. E aí você vai compreender melhor, de outra feita, os textos, porque você tem um bom vocábulo. Nós temos ainda os textos mais conhecidos. Os textos mais conhecidos são o narrativo, o descritivo, o dissertativo e o expositivo. Nesse momento, quero falar sobre o narrativo. O texto narrativo, ele pode apresentar-se mais de uma maneira. É o relato de acontecimentos e situações verídicas ou não verídicas. É o conto de um feito histórico, por exemplo, que utiliza personagens de determinado tempo, espaço, que são os atos dos fatos, onde muitos gêneros se utiliza de tipologia diferente para o próprio propósito. Temos então os tipos de gêneros. Ele pode ser de maneira fictícia ou real, alegórica, metafórica. Então são tipos de gênero que o texto narrativo nos apresenta. Uma hora vai ser uma narrativa baseada numa alegoria, numa comparação, a metáfora. Outra hora o texto vai nos apresentar um texto fictício, irreal, né? E o outro será apresentado como um texto real, como um fato de uma notícia de um jornal. Queremos então fazer a observação de que o narrador é o elemento principal de cada texto. Este narrador, sendo o elemento principal de cada texto, ele pode vir na primeira pessoa ou na terceira pessoa do singular. Ele, na primeira pessoa, ele está narrando os fatos, fazendo parte dos eventos da história. Ele é parte, ele é personagem presente na história. Na terceira pessoa, o narrador está de fora. Ele está narrando o fato, vendo os acontecimentos de fora. Ele tem ciência do que está acontecendo, mas ele narra de fora. O seu olhar, portanto, é de fora para dentro. Terceira pessoa. Na primeira pessoa, o seu olhar é presente em toda situação. Nós temos então o texto descritivo.
A própria palavra já diz, descrever algo. Então, sua característica está em desenvolver ou expor as propriedades de um objeto, seja esse objeto material ou imaterial. Material pode ser uma paisagem, um produto físico, etc. Ou imaterial, uma sensação. A pessoa se descrever como está, né? Um serviço, um produto digital, etc. Seu propósito consiste em fornecer uma apresentação consistente com o objetivo do apresentador ou narrador fazer com que seu ouvinte ou leitor possa ter a visualização, né, mental do objeto apresentado, se trata de uma descrição material ou imaterial. Nós podemos ainda fazer a seguinte observação desse texto descritivo. A característica do texto descritivo, portanto, está na presença de verbos de ligação, adjetivos, qualidades do sujeito ou qualificados que se serve ao intuito de construir uma imagem mental do objeto apresentado. Tornando muito comum esse tipo de texto a fonte visual, característica predominante da observação do objeto, como, por exemplo, uma lista de compra. Você pode ver que uma lista de compra tem ali as descrições dos itens que será comprado. 1 quilo de feijão, 3 quilos de arroz, um pacote de macarrão, 4 pacotes de café, 2 caixas de fósforos, farinha, 3 quilos. Então, é uma lista de compra. Um outro exemplo são classificados e um bom exemplo disso é o currículo. O currículo você pode ver que o candidato está descrevendo quem é ele para a empresa. Tem o nome do candidato, fulano de tal, a idade, o telefone, endereço, formação acadêmica, capacidade profissional ou experiência profissional, cursos de habilidade que ele tenha feito. Isso é descrição, é um texto descritivo. Nós ainda temos o texto dissertativo. O que vem a ser o texto dissertativo? O texto dissertativo fundamenta-se na apresentação de uma tese ou opinião sobre determinado tema ou assunto. Essa tese baseia-se em argumentos fundamentados em dados, conceitos e pesquisas científicas. Dessa forma, uma boa dissertação, ela apresenta estratégia de convencimento. Então, a estratégia de convencimento é importante para se apresentar com uma boa dissertação. E o que faz, então, ser uma boa dissertação? Em primeiro lugar, a apresentação do tema por meio de uma exposição inicial, ou seja, uma introdução. O texto dissertativo, como os demais textos, se apresenta como uma introdução. Segundo, constatação inicial que conduzirá ao desenvolvimento do texto. O que é essa constatação? É o tema. Cada texto tem um tema e esse tema é a constatação de onde vai se funilar ou desenvolver todo o arcabouço das ideias do autor. Terceiro, problematização do tema. O que é isso? É a contextualização, ou melhor, não a contextualização em si, perdão, é o desenvolvimento. A problematização da constatação inicial, que é o tema, é o desenvolvimento. É o desenvolvimento de todo o assunto. Nós temos a resolução dos questionamentos. Aqui sim que se trata a resolução do questionamento do que se viu no texto é a aplicação, contextualização do que entendido o texto. Quinto, conclusão avaliativa final.
é o parecer conclusivo sobre a tese ou assunto. É o parecer conclusivo sobre a tese ou assunto. É a conclusão. Foi aquilo que nós vimos na pirâmide interpretativa. A pessoa entender, ter a capacidade de juntar as ideias e formar um pensamento. Em suma, para a elaboração dessa estrutura, o texto dissertativo está amparado por 3 verdades. Primeira, reflexões. Eu preciso fazer a reflexão do texto. O assunto como um todo. O que é que o assunto como um todo me diz? É uma reflexão. Exposição das ideias. Aplicação, contextualização do assunto. E explicações. O desenvolvimento e a explanação. Então nós vimos aqui que, em suma, a boa elaboração da estrutura de um texto dissertativo está amparada na reflexão, na explicação e na exposição das ideias. Nós temos ainda alguns exemplos de textos dissertativos. Artigo de opinião, dissertação, tese, artigo acadêmico científico, editoração de jornal, monografia, conferências, artigo, divulgação científica, ou seja, esses documentos, esses textos são textos amparados e fundamentados em pesquisa, onde a pessoa defende a sua tese em cima de pesquisa de fontes reais, né, de fontes validadas. Então, temos aí a monografia, por exemplo, a pessoa desenvolve a sua monografia com o tema, a sentença, desenvolve, fazendo sua defesa para comprovar o tema que ele está expondo. Isso é uma questão de um texto dissertativo. Temos, por fim, o texto expositivo. O texto expositivo é justamente aquele que tem o objetivo de apresentar um assunto e acrescentar informações sobre determinado tema. Sua estrutura baseia-se na composição ou decomposição de um assunto, utilizando para isso explicações, dados ou outras áreas, a fim de funilar ou de funcionar como um texto informativo. Ou seja, o expositivo, ele tem a característica de apresentar de maneira objetiva, né, a construção ou a desconstrução do assunto, partindo de pressupostos de fonte que ele mesmo está desenvolvendo a sua argumentação. Então, tudo isso vai funilando para se apresentar um texto expositivo. Então, em suma, o texto expositivo diz respeito a essa característica de apresentar algo, construindo ou desconstruindo, partindo de estudos de fontes de pesquisa, né? Concluindo assim, né, um texto informativo. Nós, portanto, ficamos por aqui. Nos vemos em um outro momento, se assim Deus quiser. Estaremos concluindo a segunda parte do texto da matéria interpretação textual. Estude, ouça o vídeo várias vezes e vá fazendo observações. Que Deus te abençoe. Amém.